Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Tá chegando ao final a nossa playlist maravilhosa sobre a Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo também vai ser curtinho, eu vou falar sobre a guerra no Pacífico. Basicamente, vou aqui citar alguns eventos que aconteceram, por exemplo, no processo de expansão e de conquista de territórios pelo Japão. O Japão é um país super moderno, um país super tecnológico, mas que tem um problema muito sério, que é a questão do seu território, que sofre com muito abalo sísmico, é um território pequeno. Então, desde que o Japão passou pela Revolução Meiji, ele começa um processo de expansão territorial, e aí ele vai e avança sobre diversos territórios no Pacífico, como, por exemplo, ali na China, Mongólia, os tigres asiáticos, a Coreia, e então ele consegue conquistar vários territórios e ele cria efetivamente um império grande durante a Segunda Guerra. Mas depois que o Japão fez o ataque a Pearl Harbor, aí os americanos, quer dizer, os japoneses arrastaram os americanos para a guerra. E aí vai haver combates sangrentos muito letais durante esse conflito, porque quando você consegue atacar, faz um ataque bem sucedido contra um navio, você mata ali uma grande parte da tripulação. Então, portanto, é uma guerra muito sangrenta, muito letal. Bem, os Estados Unidos ele entra com força total para também, né, fazer uma contraofensiva contra os japoneses. De 1942 até 1945, a guerra ela se arrasta. Os Estados Unidos conseguem impor várias derrotas aos japoneses, mas os japoneses simplesmente não desistem da guerra. E essa situação ela vai se arrastando até que chega um determinado momento que se faz um cálculo, que é um cálculo pragmático, e é um cálculo terrivelmente pragmático, que é o seguinte: se a guerra se arrastasse por mais tempo, meses, pelo menos essa é a justificativa que eles utilizam, né? Se a guerra se arrastasse por mais meses, é possível que então que mais pessoas morressem. Então, o que os americanos fazem no final da guerra? Eles lançam duas bombas atômicas no Japão. E essas duas bombas atômicas, elas são, do ponto de vista humano, é uma coisa muito difícil de lidar, é uma situação catastrófica. Essa é a palavra que eu estava buscando, é uma situação catastrófica. E aí você tem a eliminação de milhares de pessoas instantaneamente, assim, uma situação horrível, fora as pessoas que foram contaminadas e morreram depois. Mas é muito traumática a bomba atômica, né? As duas bombas atômicas são muito traumáticas sobre o Japão. E é um grande trauma da humanidade, na verdade, né? A culpa é dos americanos, mas é um problema sério para a humanidade, porque depois da Segunda Guerra, o mundo vai cogitar cada vez mais a possibilidade de haver uma guerra nuclear entre as potências que tinham bomba atômica, né? E isso vai colocar a humanidade em risco. Entretanto, aproveitando que a gente está falando sobre isso, existem bombas atômicas que estão sendo jogadas cotidianamente sobre a cabeça da humanidade e a gente não está prestando atenção, que são as alterações climáticas, né? Então é preciso estar claro que o horror que a bomba atômica causa tem que ser o mesmo diante das bombas que estão sendo lançadas sobre as nossas cabeças, com a seca, enfim, com as alterações que a gente está fazendo. E assim, nós estamos flertando perigosamente com a nossa própria destruição, né? Bem, e aí depois do lançamento das bombas, o Japão então o imperador japonês, ele vai assinar o tratado de rendição, o que é um trauma também para os japoneses, porque eles têm uma cultura de não rendição. E vai acontecer umas casos interessantes, que é, por exemplo, teve soldado japonês que ficou em clima de combate até tipo 20 anos depois da guerra. Teve situação aqui no Brasil em que japoneses atuavam de maneira terrorista, horrorizando brasileiros e japoneses que dissessem que o Japão tinha perdido a guerra. Bem, especificamente em relação a números, o ataque das bombas atômicas mataram 100 mil pessoas. É uma coisa muito impressionante.
E aí, só nesse final é que a União Soviética declara guerra ao Japão. Bem louco, assim, porque a União Soviética ela estava ali basicamente combatendo os alemães na Europa. E aí se declara mais como uma formalidade do que efetivamente alguma coisa mais concreta. No final das contas, o Japão ele é ocupado, e aí eles destituem o imperador e aí colocam um governo norte-americano para reorganizar o país. Claro que os Estados Unidos vão ajudar o Japão depois, e outras potências também, para o Japão reorganizar. E aí, no Tratado de Paris, ali no final da guerra, pós-guerra, né, há uma desmilitarização do Japão. E aí o Japão ele vai sair da Segunda Guerra muito traumatizado, mas com algumas décadas eles vão conseguir se erguer e se tornar uma potência novamente. Então, portanto, essa guerra no Pacífico, de uma maneira bastante resumida, mas que os americanos tiveram uma importância significativa. Eu coloquei no slide anterior que os australianos também ajudaram bastante os americanos. Então, os australianos tiveram participação bem interessante na Segunda Guerra, né? Bem, os japoneses estão vencidos e aí a nossa vida segue, tá bom? O próximo vídeo eu vou falar sobre a participação do Brasil na guerra e também como que a guerra acabou e os números e o saldo final. Talvez o próximo vídeo vai ficar um pouquinho maior, tá bom? Moçada, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!